E vamos de boa tarde, meus queridos. Estamos de volta para mais uma aula online. Hoje iremos mais uma vez falar sobre história, né? Hoje, nosso dia 25/2, quinta-feira, iremos continuar a nossa aula, porque, como eu falei para vocês, as nossas aulas serão uma continuidade do que foi a República. E nós agora estamos entrando na República. Lembra? O Brasil era uma monarquia, saiu da monarquia para uma república. Foi simples assim? Não. Vários setores da sociedade estavam insatisfeitos, principalmente os fazendeiros, que eram os ricos da época, a Igreja Católica, que tinha um poder de controle sobre as pessoas, e o exército que defendia o país. Todos estavam desagradados da monarquia, e eles fizeram tudo o que puderam para que o Brasil deixasse de ser uma monarquia e passasse a ser uma república. A partir daí, né, quando o Marechal Deodoro, que nós já vimos que ele foi o primeiro presidente da República no Brasil, não foi eleito pelo voto do povo, né, a gente viu que uma das primeiras medidas que ele tomou foi avisar ao Dom Pedro II, né, isso, e a família real, que eles deveriam deixar o Brasil. A partir daí começa todo o desenrolar da República que nós iremos estudar. Tá bom? Hoje iremos falar sobre a Primeira República, mais especificadamente sobre a República da Espada. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aí, eu estou sentindo um pouco de claridade demais, mas eu espero que dê para enxergar. República da Espada e República Oligárquica, tá bom? Eu vou explicar isso para vocês bem direitinho e depois a gente vai tendo uma compreensão melhor. Só que antes vamos orar ao nosso Deus e pedir a Ele uma bênção sobre essa aula. Maravilhoso Deus, te agradecemos porque Tu tens nos abençoado. Tu tens nos dado, ó Deus, as condições necessárias de estarmos aqui, de trabalharmos, de crescermos, ó Pai, em conhecimento. O Senhor tem nos ajudado, ó Deus, nos dando alimento, nos dando uma casa, abençoando os nossos pais com trabalho, e por isso, ó Deus, só temos a Te agradecer. Abençoa, Pai, essa aula que teremos agora, para que ela possa ser compreendida como se deve. É o que te pedimos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom, como é um assunto que nós vamos falar muito de governo, de presidente, eu deixei aqui para vocês como versículo base, Provérbios 28:16. Aqueles que tiverem uma Bíblia em casa, vocês já podem abrir e vocês verão que esse versículo trata diretamente sobre governo. Falando, em outras palavras, que um governo bom, ele leva o seu povo à prosperidade. Mas um governo mau, né, um governo que não governa com os planos do Senhor, ele pode também levar o povo à desgraça. Mas, como eu já citei para vocês em outro momento e quero citar agora, Deus também utiliza os governos ruins para castigar o seu povo. É uma realidade. Bom, no seu livro, eu quero agora que você pegue no seu livro, na página 418 e 419, eu botei 16, 418 e 419, 418 e 419, 418 e 419. E vocês terão uma pequena atividade na página 419, apenas duas perguntinhas, tá bom? Abriram o livro? Espero que sim, página 418, nós vamos iniciar. E eu quero já voltar aqui para o quadro, ó. Primeira República, você vai encontrar na página 418 do seu livro, 418. O nosso assunto em si hoje é República da Espada, mas o tema geral é a Primeira República. E por que é considerado Primeira República? É um período que iniciou, né, com o fim da monarquia, início da República, então é considerado Primeira República. E essa Primeira República ela durou até 1889. Quando houve outro golpe de Estado, né, e as coisas começaram a mudar. No entanto, essa Primeira República ela foi dividida em duas partes. Vejam só.
A primeira república, essa primeira república que está aqui no quadro, ela foi dividida em duas partes: República da Espada e República Oligárquica. Hoje, o nosso assunto principal é República da Espada. Por que República da Espada? Por que tem esse nome? O que acontecia? Tá bom? E uma das coisas que eu quero que vocês entendam em primeiro lugar é que a República da Espada ela foi governada por presidentes militares. Como nós podemos ver, quem foi o primeiro presidente da República? Marechal Deodoro. Marechal não é um nome, Marechal é um título militar. Assim como capitão, tenente, Marechal é um título militar. E por que República da Espada? Presta atenção. Nesse período de tempo, o símbolo maior dos militares era a espada, não era um revólver, não era uma metralhadora, não. O símbolo maior dos militares era a espada. E como os presidentes da República da Espada eram militares, ficou conhecido como República da Espada. Ou seja, a República da Espada foi conhecida por esse nome por um período que o Brasil foi governado por militares e o símbolo maior dos militares era a espada, República da Espada, simbolizando o poder dos militares naquele momento. O primeiro presidente foi Marechal Deodoro, passou por diversos problemas que nós também iremos estudar e vocês vão ver conflitos na Primeira República. Todos os conflitos que houveram, Marechal Deodoro, com o passar do tempo, teve que renunciar e Floriano Peixoto, outro militar, assumiu. Agora, observação que eu botei aqui: governos ditadores. O que é uma ditadura? É aquele governo onde eu mando e você obedece. Eu mando, você simplesmente obedece. O povo não tem direito de opinar, que também é outro assunto que nós iremos estudar ao longo da República. Então, tanto Marechal Deodoro quanto Floriano Peixoto foram presidentes que tiveram, eu poderia dizer para vocês, características de ditadura. Eles queriam mandar e acabou. Então, eu quero que vocês entendam que a ditadura é aquele sistema de governo onde um manda e os outros apenas obedecem, não tendo direito de opinar. Então, eu não poderia aqui chegar para vocês e dizer que Marechal Deodoro e Floriano Peixoto foram presidentes maravilhosos, porque não foram. Certo? Então, eu quero agora que você venha para a página 418 do seu livro e vamos fazer uma pequena leitura para que você possa compreender o que está aqui no livro. Ok? Vamos lá. A Primeira República é o nome que os historiadores deram ao período da história do Brasil entre proclamação da República em 1889 e um novo golpe de Estado ocorrido em 1930. Ou seja, eu esqueci de colocar aqui. Ela durou até 1930. 1889 começou. 1930. 1930 vai começar a outra república, de 1889 até 1930. Esse período, por sua vez, é dividido em duas fases, foi o que a gente viu: a República da Espada e a República Oligárquica. Ou seja, a Primeira República ela é dividida em dois momentos: a República da Espada e a República Oligárquica, que nós iremos estudar, nem se preocupe. Aí diz, a primeira apelidada de República da Espada, de 1889 a 1894, quando o Brasil foi presidido por governadores militares, é o que eu falei para vocês. Por que República da Espada? Período que o Brasil foi governado por militares e o símbolo maior dos militares era o quê? A espada, República da Espada. Militares no poder e o símbolo maior era a espada, ok? Então, e a segunda fase, chamada República Oligárquica, nós já falamos e vou repetir. A Primeira República foi dividida em dois momentos, República da Espada e República Oligárquica. De 1894 a 1930, quando o controle político foi alternado entre oligarquias cafeeiras paulistas e a elite rural mineira, e eu vou explicar totalmente isso para vocês na próxima aula.
O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro, nós já sabemos disso. Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal não é nome, é título militar, ok? Eleito de forma indireta. A gente também viu que a República tem como característica o voto do povo, mas ele não foi eleito pelo povo, tá certo? Pelos deputados federais e senadores, sem participação da população. Ele tentou consolidar a República no Brasil de forma ditatorial, é o que eu disse, governo de ditadura. Posicionamento não aceito por grande parte da população. Diante de grande insatisfação popular, ele renunciou em 1891. Nós já vimos governos de ditadura, né? Um governo que queria apenas mandar e o povo obedecer, e o povo não aceitou. O povo não aceitou de forma nenhuma. E com muitos conflitos que houve na Primeira República e que nós vamos estudá-los, ele teve que renunciar. No seu lugar ficou Marechal Floriano Peixoto, outro marechal, também muito ditador, que também era muito firme, que não queria escutar o povo, mas que conseguiu ainda manter a ordem das coisas. Olha o que diz aqui. Que governou também de forma autoritária, mas conseguiu restabelecer a ordem política. O primeiro presidente civil foi Prudente de Moraes, nós iremos ver isso mais para frente, eleito em 1894. Seu governo deu início ao período oligárquico, em que a elite de São Paulo e Minas Gerais se alternavam na presidência da República. Bom, aqui é uma introdução geral, né, dessa questão da Primeira República. Nós iremos falar sobre essa questão da República Oligárquica na próxima aula, bem interessante. Mas o que eu peço que vocês entendam nesse primeiro momento é: a República da Espada foi um período que o Brasil foi governado por militares e recebeu esse nome porque o símbolo maior do exército, dos militares na época, era a espada. Foi governado em primeiro momento por Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Foram governadores ditadores, muito autoritários, que queriam apenas mandar e não queriam escutar de forma nenhuma o povo. Aonde a República depende disso. A República depende de escutar e trabalhar para o povo, não para você. Porque se você trabalha apenas para você, isso não é uma república, isso é uma ditadura. É bom que eu quero que vocês entendam isso perfeitamente. Eu quero que vocês lembrem que a Primeira República foi dividida em dois períodos, que o primeiro período foi a República da Espada, a República da Espada por causa dos militares que tinham o símbolo maior, a espada. A República Oligárquica vamos estudar na próxima aula. Os dois primeiros presidentes foram militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Ok? Agora, virando para a página 419, você vai ter aqui, ó, deixa eu ver se foca, Constituição de 1891. A Constituição, pessoal, é um livro de leis e regras, Constituição de 1891. É um livro de leis e regras que nós temos no Brasil. Ou seja, é um livro que diz o que podemos e o que não podemos fazer, o que é certo e o que é errado perante os homens. Mas nós não podemos esquecer que nosso governo maior é Deus. Deus nos dá uma ordem, respeite as autoridades, mas Deus também dá uma ordem às autoridades, trabalhe com dignidade e honestidade. Mas infelizmente a República, nós vamos ver, cheia de problema até os dias atuais. Tá bom? Então, na página 419 diz, Constituição de 1891. A primeira ação de Marechal Deodoro, ao assumir o governo, claro, depois de mandar a família real embora, foi suspender a Constituição de 1824. Por quê? Porque a Constituição de 1824 era a Constituição da monarquia, onde lá dizia que o imperador era quem mandava, que o poder era hereditário de pai para filho, e nós já vimos que na República não é assim. Não é assim. Propôs a criação de uma Constituição republicana. A Constituição de 1891 trouxe uma série de mudanças. Veja o quadro a seguir. São algumas características. Como eu disse, isso é um livro de leis e regras. Tá
certo? Então diz aqui, ó, sistema presidencialista, presidente eleito pelo voto. O direito a voto era restrito a homens maiores de 21 anos, mulheres e analfabetos não podiam votar. Então presta atenção nisso. Quando essa Constituição saiu, dizia que o sistema ia ser presidencialista, não mais monarquia, nem imperadores, ia ser um presidente. Mas, apesar do povo votar, o povo ter o direito de votar, nem todo mundo podia votar. Só podia votar homens maiores de 21 anos. Ou seja, se você tivesse 20 anos, você não podia votar. E o principal, mulher não podia votar. Se você fosse analfabeto, homem ou mulher, não podia votar. Ou seja, quem é que ia votar nessa época? A minoria das pessoas. Porque nessa época ainda não tinha escolas para todos. Os pobres não estudavam, porque não tinha escola ainda para todos os pobres, gente. Então, apesar do voto ser do povo, mas só quem votava nessa época eram os ricos. Os pobres, eles eram meio que excluídos, porque não sabiam a maioria ler. Entenderam? Nós iremos falar um pouquinho mais sobre isso ainda nas próximas aulas. A divisão em 3 poderes que nós temos até hoje: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Aí diz aqui, ó, o presidente é o chefe do executivo, governa a população e administra os interesses públicos cumprindo a Constituição e as leis. Os deputados e senadores formam o grupo legislativo, fazem as leis para o país, são os deputados, e é bom que vocês entendam isso. Quem faz principalmente as leis para o país são os deputados e senadores. O presidente deve seguir a Constituição, que é um livro de leis e regras. Mas quem tem a principal função de fazer as leis são os deputados e senadores. Os juízes formam um grupo do judiciário, garante o cumprimento das normas e leis. Os juízes são aqueles que são responsáveis por fazer a lei acontecer. Nessa divisão, que permanece até os dias atuais, cada poder tem uma função específica e limitada, de modo que não pode interferir no outro. O presidente não pode interferir nos deputados, os deputados não podem interferir no presidente, nenhum deles interferir nos juízes. É assim para ser, mas eu já digo a vocês desde já, infelizmente, não é assim que funciona. Vocês vão entender melhor com o crescimento de vocês, né? Hoje nós temos um momento muito melhor do que foi nessa época, mas quando eu digo muito melhor não significa que é bom, porque não é. Infelizmente, né? Nós estamos em um país corrupto e isso é péssimo. Mas enfim, Estado laico, ou seja, o Brasil não tem mais uma religião oficial. Aqui no Brasil você pode adorar a quem você quiser, ter todo tipo de religião e até não adorar ninguém. A realidade é essa. Nós somos uma escola cristã que adoramos ao nosso Deus maior, acreditamos que Ele é o Criador e quem mantém tudo nesta terra. E nós temos total liberdade ainda para isso. Contudo, o Brasil hoje não tem uma religião específica. Você adora a quem você quiser. Você participa da religião que você quiser, ou até a ninguém, a nada. Ok? Aí diz aqui, ó, em países laicos como o nosso, a religião não pode influenciar nas questões de governo. Ok? Essas são algumas características da Constituição de 1891, a primeira Constituição da República. Mas veja que ela já diz, o presidente é eleito pelo voto, mas todo mundo podia votar? Infelizmente não. Só homens maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever. Mulher não podia votar e nenhum analfabeto. Isso fazia com que as pessoas que poderiam votar fossem mínimas. Por quê, gente? Porque nessa época não tinha escola para todos. E se não tinha escola para todos, como é que o pobre, eu, ia saber ler e escrever? Resumindo, colocou o presidente vai ser eleito pelo voto do povo, mas quem é que votavam? Os ricos, os privilegiados, porque eram apenas eles que estudavam na época. Por isso eles colocavam, quem for analfabeto não pode votar. Mulheres não podiam votar porque eles diziam que mulheres eram muito emocional e a emoção não podia entrar na política.
E o tempo mostrou, e o tempo mostra que isso não tem nada a ver. Homem, mulher, todos podem votar certo ou errado. Essa é uma realidade. Mas aí eu quero que vocês entendam. Na República, o sistema normalmente é presidencialista e o voto é escolhido pelo voto do povo. É o voto que escolhe o presidente. Na República, aqui no Brasil, nós temos um sistema presidencialista onde o voto escolhe o presidente. Hoje nós temos eleições muito abertas, onde todos podem votar a partir de 16 anos. Mas sempre foi assim? Não. No começo só podia votar homens que fossem maiores de 21 anos, que soubessem ler e escrever. Mulher podia votar? Não. Analfabeto podia votar? Não. Então eu quero que vocês entendam isso, tá bom? Aí, para nós finalizarmos, temos aí na página 419 duas pequenas perguntinhas. Explique de que modo ocorreu a primeira eleição brasileira para presidente. Essa eleição foi, nós podemos dizer desde já, que indireta, o povo não escolheu. O povo não escolheu. Marechal Deodoro, ele foi eleito pelo grupo de deputados e senadores. Foi a primeira eleição, né? O povo não escolheu. Segundo, na promulgação da Constituição de 1891, quem participava das decisões políticas do país? Ou seja, ele está lhe perguntando quem podia votar. Nós vimos aqui na Constituição agora. Homens maiores de 21 anos que não sabiam ler e nem ou melhor, homens maiores de 21 anos que sabiam ler e escrever. Mulheres não podiam participar, analfabetos não podiam participar, tá bom? Então eu espero que vocês respondam essa atividade. E só para finalizarmos, falamos hoje da Primeira República, um pouco dela, que durou de 1889 a 1930. Foi dividida em dois momentos, República da Espada e Oligárquica. Hoje, nós falamos da República da Espada. Quem recebeu este nome? Por quê? Porque foram militares que estiveram no poder e o símbolo maior era a espada. Os dois primeiros presidentes, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, foram governadores ditadores, ou seja, muito duros que só queriam mandar. A Constituição de 1891 foi a primeira Constituição da República. Foi a primeira que dizia que era um sistema presidencialista e que o voto escolhia o presidente. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês. Espero que possam estar assistindo como se deve e entendendo o que é para fazer. Atividade 419. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau!